lição da nossa escola bíblica dominical. E o tema de hoje é Acabe e o profeta Elias. O texto áureo se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 7 e versículo de número 9, que diz assim: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. As Escrituras Sagradas nos mostram que Deus ele abençoa até 1000 gerações, ou seja, Deus ele é ilimitado para abençoar o ser humano. Porém, Deus é limitado para amaldiçoar, porque as Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus ele amaldiçoa até a 3ª geração. Então, já é uma lição muito grandiosa para nós aprendermos dentro da escola bíblica dominical. Mas, observando o contexto histórico de Israel, existiu uma longa seca quando o profeta Elias ele se encontra com o rei Acabe. Ele fala para o rei: olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Isso pegou Acabe de surpresa. Por quê? Porque ele fez uma fortaleza muito grande, ele fez um exército muito grande, um poderio militar incrível, impressionante. Porém, ele não havia se preparado para uma seca. Então, a gente percebe que ao longo do tempo em Israel não existiu um rei que andasse nos caminhos do Senhor. E isso eu acho impressionante a gente destacar que o povo, eles estavam corrompidos, eles estavam oscilando entre 2 pensamentos. Eles estavam divididos, com o coração dividido entre o Deus de Israel e Baal. E algo que eu acho interessante a gente destacar dentro dessa lição, algo que eu acho incrível, é que o povo, eles estavam corrompidos. O povo estava de uma maneira, pecando de uma maneira desenfreada, com os altares levantados, ao qual Jezabel levantou, para adorar imagens, para adorar a Baal, para adorar a Zerá. Então, o povo estava completamente corrompido. Então Deus levanta o profeta Elias para confrontar o povo, para que o povo pudesse andar nos caminhos do Senhor, porque o povo estava em um declínio moral e espiritual muito grande. É isso que nós percebemos dentro do contexto histórico de Israel. Deus levanta o profeta Elias com uma autoridade extraordinária, com uma autoridade muito grande. O próprio profeta fala: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Deus manda o profeta descer para o ribeiro de Querite, que significa cortar. Elias vai aprender uma lição muito importante. Ele vai ser cortado por Deus para dar bons frutos, para ser usados futuramente em uma obra grandiosa. Elias vai ser lapidado como uma pedra preciosa, de grande valor. É o que o profeta, ele vai ser moldado por Deus para ser usado pelo nosso Senhor Deus de uma forma extraordinária. Então, eu acho interessante a gente destacar esses pontos, esse contexto que Israel estava vivendo, um contexto de idolatria, um contexto de depravação moral, espiritual. Algo que eu acho interessante a gente destacar também é que Acabe estava com o coração endurecido. Jezabel, o coração também estava endurecido. Nenhuma mulher foi mais terrível
para a nação de Israel do que Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher que agiu com uma impiedade muito grande para com o povo de Israel. Mas Deus levanta o seu profeta para falar para o povo, para falar para o rei que ele estava errado. O pecado de Acabe estava destruindo não somente ele, mas o povo. A seca chegou. Deus usa corvos, pássaros imundos para sustentar o profeta em um ribeiro, naquele ribeiro de Querite. É o que Deus faz com o profeta. Deus manda pão, carne toda manhã e toda tarde para o profeta, sustentando a vida daquele profeta. Ele poderia tomar água daquele ribeiro. Porém, eu acredito particularmente que aquela carne que Elias, o profeta, comeu não era qualquer carne. O pão que ele comeu não era qualquer pão. Eu acredito nisso particularmente falando. Deus cuida dos seus profetas. Deus cuida dos seus. E o que eu acho interessante é que o tempo vai passando. Elias vai ficando em um tempo ali, sozinho, solitário, mas aos cuidados de Deus. Na nossa vida não é diferente. O mundo está vivendo em uma catástrofe, mas nós estamos sendo cuidados por Deus. Água não faltava, comida não faltava. Deus estava cuidando do profeta e Deus também cuida do seu povo. Nesta época e em todas as épocas Deus cuida. O ribeiro havia se secado. Olha que interessante, o ribeiro se seca, mas Elias não sai daquele lugar. Não devemos sair do lugar onde Deus nos colocou, mesmo que os nossos recursos estejam totalmente, completamente limitados, mas não devemos sair da onde Deus nos colocou, porque Ele sabe o que é melhor. Elias nos ensina uma lição espiritual muito grande, que fé e obediência é igual a milagre. Se nós esperarmos e servirmos ao que é fácil e agradável, um dia nós descobriremos que servimos um Deus falso a nós mesmos. Os recursos deste mundo às vezes podem estar limitados, mas nós servimos um Deus que é ilimitado. Se nós clamarmos pela riqueza, pelo poder, se nós clamarmos pelas coisas fúteis que este mundo quer nos proporcionar, só haverá silêncio. Mas se nós clamarmos ao nosso Deus, sabemos que o Senhor, Ele é capaz, suficiente para abrir as comportas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas, cuidados sem medidas. É isso que Deus faz em nossa vida. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder é o poder do Espírito Santo, que opera nas nossas vidas, que opera a santidade, que opera para que nós possamos a cada dia servir a Deus com integridade física, moral e espiritual acima de tudo. É o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus.